Aleluia. Se é para Jesus, Ele merece mais. Recebe, Senhor. Santo, poderoso, fiel, justo, verdadeiro, príncipe da paz. Nós te amamos, Senhor. Amém? Glória a Deus. É uma alegria enorme estar aqui. Mais um sábado cultuando a Deus. Amém? Glorifico a Deus por essa... É um frio que dá bem nessa região aqui, sabe? E eu tenho essa região um pouco maior, então o frio é grande. Mas em tudo somos mais que vencedores. Amém? A palavra de Deus nos ensina a dar honra a quem merece honra. Amém ou não? Amém. Então, gostaria de chamar a Letícia aqui, só um minutinho. Claro que estava tudo combinado com ela. Mas a palavra de Deus dessa noite, ela veio através de uma revelação que Deus deu para minha esposa. Pode vir aqui, amor, mais pertinho. Não vou fazer você falar, não, prometo. Estava hoje sentado e pedindo para Deus uma palavra, porque ministrar não é algo simples. Não é aquilo que eu gosto de falar. Muitas vezes nós ministramos nem é o que nós gostaríamos de dizer, mas sim aquilo que Deus espera para a sua igreja, o que o seu povo precisa. E hoje de manhã, compartilhando com ela, eu falei, Lê, que palavra que Deus vai nos dar nessa noite? Ela falou, Fabiano, Deus me incomoda que a igreja precisa de um renovo, precisa de um ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de renovo. E veio no meu coração uma palavra, que era Josué 1:9. E ela falou assim, acho que não tem nada a ver, mas Josué 1:9, ela não falou o versículo, mas falou, seja forte e corajoso, aquela passagem. Falei, amém, Lê, foi o que Deus testificou no meu coração. E eu gostaria junto com vocês agora orar e pedir para que Deus venha trazer a revelação dessa palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida da Letícia, assim como foi orado pelo nosso pastor. Senhor Deus, e que nós possamos aqui nessa noite, através daquilo que o Senhor ministrou conosco em casa, Pai, que nós possamos aqui transmitir, Senhor Deus, para o teu povo, e que nós possamos, Senhor Deus, sair dessa noite aqui animados, Pai, porque grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida, Pai. E eu glorifico o Senhor pela vida da minha esposa, e que nós possamos juntos, Senhor Deus, Pai, desbravar aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos dentro desse ministério, Pai. É no nome santo de Jesus que pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, né? O piano foi tocado a 4 mãos hoje. Amém? Então, vamos lá. Josué 1:9. Vamos ver lá o que diz essa palavra. Lá no comecinho da Bíblia. Sabe, amados? Enquanto eu preparava essa palavra, enquanto você procura aí na sua Bíblia, Deus mostrou para mim pessoas desanimadas dentro da igreja. E talvez você entrou pela primeira, segunda vez e você está falando, é comigo, é com você também. Mas Deus me mostrou pessoas já com tempo de conversão, pessoas que conhecem a Jesus, mas que estão sem coragem até de enfrentar o espelho. Pessoas que estão com a autoestima baixa. Pessoas que não acreditam no seu potencial. Pessoas que estão desanimados a ponto de não se arrumar mais, não se preocupar com a sua fisionomia. Não que nós temos que colocar um terno, uma camisa de marca, não estou falando isso, mas nós temos sim que ter prazer em nos cuidar. Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa família, da nossa casa. Tudo isso tem que trazer prazer para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nós comeríamos o melhor dessa terra e nós vamos comer o melhor dessa terra. E muitas vezes nós achamos que para ser feliz nós temos que ter dinheiro. Olha, eu vou te dizer, a felicidade não está no dinheiro. Eu conheço e convivo com pessoas muito ricas, mas que têm uma infelicidade e uma amargura tão grande no coração, que eu acho que muitas vezes ter o dinheiro, a pessoa é tão pobre que só tem o dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas não têm prazer de voltar para sua casa. Muitas vezes as pessoas não têm prazer de estar com a sua família. Pessoas que já terminou o trabalho, mas não vai embora, ainda continua ali naquele lugar.
E talvez você, com toda a sua limitação, com toda a sua dificuldade, você está num gozo muito maior do que muitas pessoas milionárias por aí. Então, se você procura a felicidade no dinheiro, eu queria te dizer, você está com uma visão desfocada do reino de Deus. Você está com uma visão muito míope. E nessa noite Deus vai colocar o óculos espiritual dele em você, e você vai enxergar que muito mais ele tem para a sua vida. E basta você ser forte e corajoso. Vamos aprender com a palavra? Amém. Vamos começar lá no 1. Amém? Josué 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa palavra é uma palavra muito forte. Veja que no versículo 2, Deus já dá uma condição para essa bênção aqui, para Josué. Ele diz assim: levanta-te, pois agora, passa este rio Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, Deus é Deus e pode fazer tudo em nossas vidas. Tudo. Imagina o mais impossível, o mais difícil, aquilo que você acha que você vai morrer e não vai ver. Mentira do diabo. Porque o diabo ele tenta plantar desânimo na minha e na sua vida. Ele tenta nos deixar desanimados. Ou o que é estar desanimado? É a falta de ânimo. Muitas vezes você não tem coragem de levantar. Eu acredito que, estou dizendo levantar da cama mesmo. Muitas pessoas muitas vezes acordam e falam: o que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Muitas vezes a pessoa tem um emprego, tem uma família, tem filhos com saúde, tem uma casa, tem um teto, e olha para Deus e fala assim: não tenho nada. Nesses dias frios, não sei vocês essa semana aqui, mas eu reforcei os cobertores lá em casa. E pensei, falei: Senhor, misericórdia daqueles que não têm um teto para dormir. Porque com muitos cobertores ainda estava difícil dormir, porque estava muito frio. E muitas vezes nós, nessa condição, nós olhamos para nós e falamos assim: coitado de mim. E Deus disse para Josué, falou: olha, tudo que você já viu o mar abrindo, você já viu tantas coisas, eu só vou te falar uma coisa. Seja forte e corajoso, tenha bom ânimo, ponha-te de pé, atravessa esse rio aqui. Talvez o rio de Josué é a sua dificuldade hoje.
Talvez você olha para frente e só vê água, olha para trás aquele que te sustentava, talvez a sua fé estava em pessoas. Talvez você deposita a sua fé em pastor, supervisor, líder. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é o autor e consumador da minha e da sua vida. É Ele que pode tudo por nós. E Ele usa essas pessoas, o qual estão na liderança, para nos abençoar. Mas nós que estamos à frente também somos totalmente dependentes desse Deus. E Ele diz assim, olha, levanta. Levanta. O primeiro passo é se pôr de pé. O primeiro passo é levantar. O primeiro passo é balançar a poeira e falar assim, não, sozinho eu sei que eu não consigo, mas com Deus eu sou mais que vencedor. Essa imagem aqui, talvez representa para você nessa noite, assim como representou para mim, como nós vamos sair daqui nessa noite. Talvez você entrou aqui com uma varinha tão pequena, um anzol de pescar lambari, porque nós limitamos a Deus. Muitas vezes nós nem pedimos porque nós achamos que Deus não pode dar. Nós falamos, olha, isso eu nem vou pedir, porque é tão difícil que eu acho que Deus nem consegue. Ei, Deus consegue sim. Mas para isso nós precisamos nos colocar de pé, confiar, exercitar a nossa fé. A palavra de Deus diz que se a nossa fé for menor do que um grão de mostarda, nós vamos dizer para o monte de um lado para o outro, e isso vai acontecer. A palavra de Deus diz assim, que nós faríamos coisas ainda maiores do que Jesus fez. Amados, nós só precisamos levantar. Nós precisamos acreditar. Você precisa olhar primeiro para dentro de você. Talvez você está querendo mudar o mundo, você está querendo mudar o outro, e sabe uma coisa que o diabo coloca na nossa mente? É assim, sempre o outro está errado. Eu sou o dono da razão, eu sou o dono da verdade, eu sei fazer melhor. Perceba, como muitas vezes nós nos colocamos no nível até maior que Deus. Ou isso acontece só comigo? Então, nós precisamos muitas vezes acreditar no poder de Deus, que Ele sim pode todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos confiar e entregar a nossa casa, entregar o nosso casamento. Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, mas assim, há quanto tempo você está do mesmo jeito? Esse início de ano, Deus me deu uma palavra, falou que as coisas seriam diferentes na minha vida, que Ele ia me ajudar. Nós temos mudado alguns costumes, algumas maneiras em casa. Algum tempo atrás, Deus falou assim, viu, bonitão? Como é que vai ser? Tenho planos, tenho metas para a sua vida, você vai continuar engordando desse jeito, e aí? Vai engordar até explodir e arrebentar lá na Trieste inteira, lá? Cavaco de Fabiano para todo lado? Ou seja, vamos cuidar desse tempo? E Deus falou comigo, e nesse tempo, embora ainda não estou no peso ideal, mas eu emagreci 20 quilos. E eu vou te dizer, não é fácil. Dá vergonha. Muitas vezes você está correndo, balançando, todas as banhinhas lá, passa alguém que te conhece, fala, oh. É empenho. Muitas vezes eu estava ali limpando a chácara em casa, fazendo as coisas, passa alguém e olha e vê. Mas a gente não tem que estar preocupado com isso. Muitas vezes você quer a bênção do Senhor, mas não quer pagar o preço. Você quer ser forte e corajoso, mas você não quer entrar na academia da fé. Você não quer exercitar a fé. E eu vou te dizer mais. Todos os homens, os grandes homens da Bíblia, me fala um que não teve dificuldade. Porque às vezes você fala assim, olha, eu vou fazer para Deus, vou sim, nossa, eu tenho uma vontade de fazer as coisas para Deus, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver numa condição melhor. Não é aí que Deus quer agora. Deus quer na improbabilidade, Ele quer na sua dificuldade mostrar para as pessoas que Ele é Deus sobre a sua vida. E Ele vai mudar a sua história, não mudando a sua personalidade, mudando o seu jeito de ser, mas mudando a forma com que você lida com as coisas. É assim que Deus faz. O Cláudio disse aqui
Falou assim, talvez você um dia quer falar como Fabiano, ministrar como a Michele. Deus quer te usar como Lore, como Tere, como Duca, como Letícia, como Cléo. E é assim que Ele te usa. Eu não estou discordando do que ele disse, mas assim, muitas pessoas pensam assim, e às vezes é uma motivação. Eu vejo o nosso pastor aqui na frente, eu falo assim, eu quero também, e não é pecado isso. Mas Deus vai te usar na sua forma de ser. Amém? Temos pessoas aqui evangelistas, temos pastores, futuros pastores, temos aqui mestres, temos pessoas aqui que têm grandes ministérios, pessoas que talvez daqui a um ano, como o Leandro estará em Portugal, na Itália, na Espanha, anunciando o evangelho do Senhor. E eu não sou evangelista, mas Deus anuncia o evangelho para as pessoas aonde eu estou, em alguns lugares que talvez vocês não vão chegar. Então Ele me usa no hospital. Se você tem uma empresa de oficina mecânica, de material de construção, não interessa o que você faz, Deus vai te usar naquilo que você faz. Quantas vidas o Cláudio ganhou ali, dando aula, na autoescola? A pessoa achando que ia tirar a carta e está sentado aqui hoje. É assim que Deus faz. Deus tem um propósito para todas as coisas, mas nós precisamos acreditar. Então, se você entrou hoje com uma varinha para pescar pequenininha, querendo pegar só um lambarizinho, aquele negocinho pequeno, aquele trivial, vem no sábado, sente um arrepio no louvor, e volta para casa e continua sendo a mesma pessoa, não! Essa noite vai ser diferente. Porque Deus está dando uma ordem para os teus anjos, para eles acamparem ao redor e ao derredor de vocês, para que nem o mal se achegue à tenda de vocês. Glórias a Deus. E eu não vou entrar na contextualização histórica dessa época. Eu não vou falar de tudo que Deus fez antes por Josué, até aqui, e o que Deus fez lá na frente. O que Deus tem para nós nessa noite é a revelação da palavra. Sabe, o que Deus tem para nós nessa noite é restauração de sonhos. E Deus diz aqui 3 vezes, olha, seja forte e corajoso, tenha ânimo, que grandes coisas eu vou fazer. E sabe que não é o que você sabe, e sim o que você faz com o que você sabe. Se você nessa noite pegar toda essa palavra e sair daqui e continuar sendo a mesma pessoa lá fora, isso não vai ter impacto nessa vida, na sua vida. Mas que você possa decidir nessa noite, falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero acreditar. Deus me fez lembrar de como eu comecei a minha história profissional. Muitas vezes você começa a fazer um curso, você começa na vida até ministerial e você já quer estar lá em cima. Mas em tudo nós somos provados. E eu lembro que um dia eu estava varrendo a porta da farmácia onde eu trabalhava, sem problema nenhum. Varria a calçada, lavava a calçada, limpava o banheiro, colocava os remédios na prateleira, fazia de tudo. E aí passou uma pessoa, e eu reconheci aquela pessoa e falei assim, ele trabalha em determinado hospital. E eu chamei ele para perto de mim e falei assim, viu, eu estou fazendo um curso de técnico de enfermagem e eu tenho muita vontade de trabalhar na área. E eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, eu estou aqui há quase 5 anos, eu nunca tive férias. Mas agora, no mês que vem, eu estou saindo de férias. E talvez você, quando pensa em férias, quando pensa em alguma coisa, você pensa em viajar, descansar. E não é errado isso, mas eu tinha um objetivo. E eu disse assim para essa pessoa, será que eu não posso trabalhar nesse meu mês de férias de graça lá no seu hospital? A pessoa olhou para mim e falou, que gordinho louco, né? Eu, pode. Vou falar com não sei quem, vou te ligar, pedi as férias e fui trabalhar. E aí começou a minha carreira profissional e fiquei nessa empresa por 11 anos. Você precisa... E sabe por que eu lembrei disso? Esses dias eu sentei para almoçar com um representante, um amigo meu,
Ele falou, Fabiano, eu estava fazendo uma seleção lá, muitas pessoas com experiência e tal, mas teve um cara que me chamou a atenção. Falei, por quê? Ele falou, o cara é altamente didata. Ele é super extrovertido, fala, se comunica muito bem. E teve uma coisa que ele me falou. Ele falou assim, olha, fulano, me dá essa oportunidade por 3 meses, você não precisa me pagar, e se você não gostar do meu trabalho, não tem problema. Quem faz isso hoje? Fala pra mim. Tem pessoas muitas vezes desempregadas que falam assim, se for para trabalhar de sábado eu não vou, viu? Avisa lá, porque esse negócio de hora extra, esses negócios, paga hora extra, é 100%? Você precisa conquistar. Eu conheço pessoas que trabalhou comigo, aqui em Jarinu, pessoas que ganhou do patrão carro, casa, terreno. Porque o patrão olhava para essa pessoa e ficava constrangido, falava, não é possível que o cara, ele faz tudo isso por mim. E esse sentimento de gratidão, por mais que essa pessoa deu carro, deu casa, eu tenho certeza que ele ainda se sentia em débito com essa pessoa. E assim é na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós queremos de Deus, nós queremos ganhar, nós queremos ter, mas o que nós entregamos? Qual o tempo você tem investido em oração? Qual o tempo você tem investido na leitura da palavra? Qual o tempo você tem investido na evangelização, em se preocupar com as pessoas? Deus tem mais para nós. Então, essa noite, que é uma noite de grande pescaria, uma noite onde Deus está falando que tem grandes coisas para nós, primeiro Ele quer preparar o nosso coração. E você precisa ser audacioso. Você precisa ir mais profundo. E sabe o que Deus falou para mim? Hoje à tarde? Ele falou, Fabiano, eu não quero só profundidade, eu quero constância. Perceba que quando você começa na academia, talvez seja só comigo, eu começo na academia, eu quero fazer 3 horas. Eu quero fazer bicicleta, esteiro, levantar peso, perna, eu quero fazer tudo. No outro dia eu não consigo ir, porque eu fiz tudo naquele dia. Né? E na obra de Deus também, quando a gente se converte, o primeiro jejum que eu fiz foram 3 dias. E hoje, se eu não me policiar, eu fico 4 meses sem fazer. Porque a minha carne não quer. Então, não é o quanto nós mergulhamos, mas sim a permanência em estar na presença de Deus. Porque nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter um eixo de equilíbrio onde nós, não adianta você fazer tudo hoje e amanhã não fazer nada. Então que nós possamos ter esse equilíbrio na obra do Senhor, na nossa casa. Às vezes com a sua esposa, quando você vai fazer um carinho, ela pergunta para você, o que você aprontou hoje? Porque dá overdose de carinho e fala, mas meu Deus do céu, esse cara fez alguma coisa. Então não é isso. Nós precisamos todos os dias tratar bem, ser tratados bem. E nem sempre nós vamos ter razão. E nem sempre aquilo que nós pensamos, nós precisamos falar. Sabe que às vezes esse meu temperamento sanguíneo, porque as pessoas talvez pensem que o sanguíneo não está nem aí com nada, né? Mas o sanguíneo ele rumina muito. Então, por exemplo, se eu falar alguma coisa para o Duca, talvez para ele não surtiu impacto nenhum, mas eu vou para casa, eu durmo pensando, eu acordo pensando, eu sonho com o que eu falei, eu fico querendo uma oportunidade para fazer diferente, pedir perdão. O sanguíneo ele é assim. E segunda-feira eu tive um comportamento que eu não gostei. E às vezes, eu falo tanto sobre isso, né? Que dependendo da nossa atitude, nós temos muita razão, mas não temos nada de amor na nossa atitude. Sabe, nós precisamos aprender a viver o evangelho do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Talvez se você se preocupar com o seu irmão ao ponto de dizer alguma coisa e magoá-lo, você já evita 50% dos seus problemas. Nós temos 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais e falar menos. Talvez o que você pensa, naquele momento, pouco importa. Engole isso, vai para sua casa e rumine mais na palavra do Senhor. Porque a palavra, depois que ela é lançada,
ela tem um peso espiritual, porque o diabo ele vai tentar usar aquilo como legalidade contra a sua vida, e outro que você magoa pessoas. Então, amados, nós vamos receber mais de Deus quando nós pararmos de querer fazer com as nossas forças. Quando diz, olha, seja forte e corajoso, não é para você ser forte e sair no braço, para provar para as pessoas que você é o certo. Não. Seja forte em oração. Seja o primeiro a estar aqui. Ontem nós tivemos o culto dos homens. Poucas pessoas vieram. Então assim, se você quer mais de Deus, entregue mais para Deus. Faça o melhor para Deus. Muitas vezes no nosso trabalho nós fazemos o nosso melhor, mas aqui nós entregamos só o básico. Mas sempre que nós pedimos o melhor. Então que nós possamos voltar ao primeiro amor. O que Deus ministra no meu coração e talvez ministra no seu também, eu gostaria que você pensasse aí no seu lugar, e eu pensei muito em casa. Como foi o início da sua conversão? Como foi quando Jesus te trouxe para perto dele? Já ouvi história de pessoas que andavam 40 minutos a pé, debaixo de chuva, pegava ônibus, ia para Jundiaí, voltava meia-noite, andava mais 40 minutos debaixo de chuva ou a pé para chegar até em casa. Hoje, nós temos carro, nós temos condição, temos uma igreja dentro da nossa cidade e muitas vezes nós não temos o ânimo para vir para a igreja. Não temos muitas vezes a motivação de estar aqui. Então, que Deus possa renovar nessa noite as nossas forças. Que nós possamos pedir e clamar pelo Senhor nessa noite. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero, Senhor Deus, estar na Tua presença. Eu quero, Senhor Deus, receber desse poder, dessa graça. E talvez você usa de algumas desculpas. E talvez essas desculpas estão na sua personalidade. Porque você é muito quieto, porque você é tímido, porque você tem medo, porque você já foi humilhado. Sabe? Nessa tarde, enquanto eu pensava, Deus tem um propósito para mim e para você, e isso é fato. Não é grande profecia, não é nada disso. Deus tem um propósito na minha e na sua vida, e nós não estamos aqui à toa. E Deus me fez lembrar da vida do pastor Sidney. Quem conhece o pastor Sidney, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Então a maioria vai entender. O pastor Sidney, no seu testemunho, está no YouTube, vocês podem ver, não é nenhum segredo. Ele fala que a sua mãe orava por ele, que teve as irmãs que iam visitá-lo na prisão, orando por ele. Quando chega na cadeia, dizem assim, olha, Deus tem um grande plano na sua vida, Deus falou que era com ele. Quando tem a rebelião lá no Carandiru, ele ali era para ser exilado também, mas num molho de chave do Carandiru inteiro, joga para cima uma única chave, abre o cadeado, ele entra para a cela e é liberto. Deus já tinha um chamado para ele ali. Só que ele ainda não havia entendido com o entendimento que tem hoje. E aí o que acontece? Infelizmente ou felizmente, porque em tudo há um plano de Deus, acontece a situação que traz e coloca numa cadeira de roda. Então, Deus ele quer usar a nossa vida independente da situação. E não adianta você ficar usando desculpas. Não adianta você ficar usando situações para te tirar da responsabilidade que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, antes que nós morramos, vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? E se você se acha nessa noite numa condição inferior, incapacitado e com dificuldade de anunciar o Evangelho do Senhor ou falar da palavra do Senhor, eu trouxe nessa noite, vocês acharam que não, mas eu trouxe um vídeo, e eu vou colocar, que é a respeito de um testemunho, que eu gostaria, a partir desse testemunho, ir para a parte B dessa ministração. E que Deus possa falar com você assim como Ele falou comigo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Pode apagar as luzes. Suas habilidades, seus talentos, ou simplesmente o seu sorriso.
Quando se conhece Nick Vujicic, estamos falando de alguém extraordinário. A partir do momento que ele começa a compartilhar sua incrível história, testemunhamos em primeira mão como Deus está usando um homem sem braços e sem pernas para ser a mão e os pés de Deus. Meu pai me contou que a sua cabeça estava ao lado da cabeça da minha mãe quando eu estava nascendo. Ele viu o meu ombro e ele só ficou pálido. Ele estava esperando a minha mãe não me ver porque ele viu que eu não tinha o braço direito. Meu pai teve que sair da sala. Ele não acreditava no que viu. Meu filho, ele não tem o braço direito? O médico disse, não, seu filho não tem braços ou pernas. Ele não podia acreditar. A igreja inteira estava de luto. Por que Deus permitiu que o filho do pastor nascesse desse jeito? Minha mãe, no primeiro momento, não queria me segurar. Ela não queria me amamentar. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros 4 meses. Demorou um bom tempo antes que eles pudessem confiar em Deus, que ele não cometeu um erro e que ele não se esqueceu deles ou de mim. Os pais de Nick deram ao Senhor o seu medo e o seu desapontamento com a deficiência do seu filho. Eles escolheram confiar em Deus e em sua promessa de que tinha um plano e um propósito, uma esperança e um futuro para seu filho. Mas Nick, com o passar dos anos, por outro lado, tinha muitos desafios confiando em um Deus que lhe tinha dado menos. Eu desafiei Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu te conheço. Eu sei que não terei paz até que você esteja no meu coração, mas eu não vou deixar você entrar no meu coração até que me responda, por quê? Por que você tirou os meus braços e minhas pernas? Por que você não me deu o que todo mundo tem? E eu disse, Deus, até que você me responda, eu não te servirei. Eu quis acabar com isso. Se Deus não iria terminar a minha dor, eu estava indo terminá-la eu mesmo. Aos 8 anos, eu tentei me afogar numa banheira com 10 centímetros de água. E disse ao meu pai e à minha mãe que estava indo apenas relaxar na banheira. E eu virei-me várias vezes para ver se eu podia fazer e eu não podia. E o pensamento que me impediu de ir além foi o amor de meus pais. Eu amava-os tanto e eles me amavam também. E eu pensei, se realmente fosse além disso, eu imaginei meu funeral, imaginei meus pais. E tudo o que vi foi a culpa sobre os meus ombros. Essa seria a última vez em que Nick teria tentado suicídio. Mas não seria a última vez em que ele iria ficar cara a cara com as profundas questões que o fez querer acabar com a dor. Um dia, a mãe de Nick teria lido um artigo sobre um homem com uma grave deficiência. E essa história do homem fez um enorme impacto sobre Nick. Eu tinha uma escolha entre estar com raiva de Deus por aquilo que eu não tenho ou ser grato por aquilo que tenho. Mas minha mãe disse, Nick, Deus vai te usar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas Deus vai te usar. E essas sementes começaram a penetrar no meu coração. Foi quando eu comecei a ver que não há nenhum ponto completo do lado de fora quando você está incompleto por dentro. Descobri que Deus pode curá-lo sem mudar sua circunstância. Eu dei a minha vida a Jesus Cristo quando li João 9 aos 15 anos, onde um homem viria por meio de uma aldeia, um homem cego de nascença. Jesus o viu, as pessoas disseram, por que este homem nasceu assim? Jesus disse, foi feito para que as obras de Deus pudessem ser reveladas através dele. No 2º capítulo, Timóteo 3, versículo 16, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Eu acredito que Deus inspirou em mim, em vida, em fé. Esta fé veio até mim, esta paz tomou conta de mim. E eu senti que Deus respondeu minha pergunta. E qual a pergunta e qual a resposta? A pergunta era por quê? Por que me fizestes assim? A resposta foi, você confia em mim? Esta é a pergunta. E quando você diz sim a essa pergunta, nada mais importa. E o que especificamente fez você dizer, eu vou confiar em sua palavra? Porque eu conheço sua verdade. Eu vou confiar no Senhor, mesmo que eu não saiba o que o Senhor tenha guardado para mim amanhã. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Porque não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz, braços e pernas sozinhas. Eu preciso saber quem eu sou, por que estou aqui, para onde estou indo quando eu não estiver mais aqui.
Eu não encontrei a verdade em qualquer lugar, mas em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo onde Nick encontrou forças para fazer aquilo que muitos pensavam ser impossível. É tão difícil ser forte quando as pessoas sempre dizem: você não é bom o suficiente, vá embora. Nós não queremos fazer nada com você. Nick não pode fazer isso, Nick não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não sabe a verdade, então você não pode ser livre. Porque então você vai acreditar que as mentiras são a verdade. Mais uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, e você sabe a verdade de quem é você, eu não sou um homem sem braços e sem pernas. Eu sou um filho de Deus. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick. Sua capacidade de se tornar um conquistador, isso não é nada. Eu não sou nada. Porém, Deus vive em mim. E agora vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei também. Eu acredito que Deus não te dá um milagre. Você é o milagre de Deus para a salvação de outras pessoas. E agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos de idade. Porque, imagina você, eu não tenho braços e pernas, mas Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vivemos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo nos últimos 6, 7 anos. E o que você preferiria? Preferiria ter braços e pernas, Nick, aqui na Terra? Qualquer que seja a vontade de Deus, porque prefiro não ter braços e pernas temporariamente na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com eles lá no céu. Nos últimos 10 anos, Nick compartilhou sua história em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas, seja falando no estádio lotado de pessoas ou para uma única pessoa. O coração dele por detrás das mensagens é o mesmo. Deus ama você. Ele não se esqueceu da tua dor. Ele não esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste a este vídeo, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém está sofrendo mais que você, não é aí que a esperança está. Mas a esperança está no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse, eu não preciso de braços e pernas, eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu sei que Jesus está me levantando. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que tudo pode, que tudo faz. Esse é o Deus poderoso, fiel, justo, verdadeiro. Talvez você, assim como eu, ou simplesmente o seu... Amém. Talvez você, assim como eu, se sinta envergonhado diante de uma situação dessa, quando você vê um testemunho desse. Mas no final do testemunho, o que ainda me impactou e me fez colocar o vídeo é que ele diz assim: não é para você comparar o seu sofrimento com o meu e se conformar porque eu estou pior que você fisicamente, mas sim para que a glória de Deus seja manifesta. E aí fala de 24 países e fala o número de pessoas o qual reconheceu o poder desse Deus através da vida dele. Então veja que quando nós falamos de ser forte e corajoso, nós não estamos falando de forças físicas somente. Nós estamos falando de força espiritual. A palavra de Deus diz que aquele que está cansado e oprimido, ele vai nos aliviar e que o fardo dele é leve. Amém? Primeiro, diz para o seu irmão: esforça-te. Não tenha medo. E tenha bom ânimo. Coragem. Amém. Sabe, amados, essa é a receita para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Essa é a receita para que nós possamos
receber mais desse Deus poderoso. E eu quero ministrar com você lá em 2 Coríntios. Desculpa, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, 9. Amém? A minha Bíblia diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Eu vou ler de novo para ver se o pessoal entende. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que amam. Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe que eu nunca imaginei ter um ministério. Eu tenho 35 anos, né? 36 anos. Sempre confundo. Depois dos 30 eu parei de contar. Falei, ele vai contando para mim aí. Quando eu precisar, você me fala. 36 anos. Mas a infância que eu tive não foi a melhor infância. Né? Filho único. Meu pai, próximo dos 11 anos de idade, ele falou assim: Fabiano, não preciso, e não é essa a intenção. Embora nós precisávamos financeiramente, mas ele falou assim: eu acho que está na hora de você conhecer o preço das coisas. Hoje isso é um absurdo, né? Você chegar para uma criança de 11 anos e falar assim: olha, você já precisa saber que minha filha tem 14 e até agora não falou nada ainda de trabalhar, está meio devagar o negócio lá. E talvez nós erramos nisso, porque nós precisamos ensinar a pescar e não só dar o peixe. E foi isso que fez de mim a pessoa que eu sou hoje. E aí ele disse assim: não quero que você traga o dinheiro para casa, mas que você entenda o quanto custa as coisas. E eu sempre fui rápido de entender as coisas. Eu falei: beleza, pai. Deixa comigo. Eu ia numa padaria, chamava Padaria do Seu Acácio. E eu ia sempre comprar um lanchinho de mortadela lá fora do recreio, colocava no bolso e ia comer atrás da escola, para não dividir com ninguém, né? Comia escondido lá. Meu pai sempre me dava o dinheirinho do lanche. E aí eu falei: mas então, quem que eu conheço? Eu preciso ir atrás disso aí. Eu fui lá no Seu Acácio, falei: Seu Acácio, seguinte, estou a fim de trabalhar, tem como? Acho que o pessoal achou bonito, né? Falou assim, a manifestação ali, você demonstrar esse interesse, é assim que Deus olha para mim e para você. Ele falou: tem. Falou: que horário você estuda? Eu falei: estudo de manhã, à tarde, não lembro o período. Ele falou: você vem no outro período aqui, você vai me ajudar na padaria. Olha só, comecei como auxiliar de padeiro. E com 11 anos eu já estava assando pão, fazendo fornada de pão, colocando vapor no pão. Eu achava fantástico, passando a gilete para fazer aquele risquinho no pão e comendo pão adoidado. Falei, é aqui mesmo, glória a Deus. Falei, esse serviço veio certinho, né? E aí, fiquei por um tempo e depois vim para Jarinu. Eu lembro que quando eu vim para Jarinu, eu morava no Maracanã, hoje talvez seja um absurdo, né? A estrada ainda era de terra. Eu vim de bicicleta pela Edgar Máximo Zamboto, desci, passei aqui onde era o Mila, subi lá na drogaria do centro. E a mesma coisa, cheguei no balcão e falei: olha, eu gostaria de trabalhar aqui. E mais uma vez, chamei a atenção daquelas pessoas. E ali, de 12 para 13 anos, eu estava trabalhando numa drogaria. E quando meu pai faleceu, meu pai era caseiro, numa chácara do Maracanã, minha mãe cuidava da casa dos patrões ali. E naquela situação, minha mãe estava desempregada e o homem da casa era eu e eu estava trabalhando. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus, mas Deus preparou todas as coisas para eu assumir ali aquela posição que Ele tinha para mim naquele momento.
Eu vou te dizer uma coisa, não é fácil para uma pessoa, um filho único, né? Uma mãe jovem, com 31 anos, passar pelo que eu passei. E talvez pareça loucura o que eu vou te falar, mas eu glorifico a Deus por todas as coisas. Eu glorifico a Deus porque foi nessa dificuldade que Ele me possibilitou ser a pessoa que eu sou hoje. Errei, acertei, tive a oportunidade de estar com Jesus agora, mas o que eu quero te deixar dessa mensagem é que quando nós entendemos aquilo que as pessoas esperam de nós, tem que haver um esforço. Ou seja, você pegar a bicicleta e vir a pé. Eu lembro quando eu cheguei aqui na farmácia, falei, eu tenho curso de datilografia, viu? Se precisar, status, curso de datilografia. Então, nós precisamos ser corajoso, ser esforçado, ir à frente. Tudo que eu tenho, que não é muito, nada foi de graça. E os piores negócios da vida, eu fiz. Meu primeiro carro foi um Passat 82 com motor pinado. Para comprar foi uma benção, mas para vender aquilo, gente do céu. Moto, pior negócio. E naqueles momentos, eu não entendia o que estava acontecendo, mas Deus estava me forjando e me preparando para agora. Então você talvez está passando por alguma situação hoje e você não está entendendo o hoje. Mas o propósito de Deus não é para agora, é lá na frente. E a palavra de Deus nos garante que não há mal que vai durar para sempre, porque Ele diz que nós teríamos aflição, mas que era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho uma família abençoada. E não estou falando aqui para você, não olhe para mim, mas olhe para o que Deus fez na minha vida. Eu estou falando de alguém que morava numa chácara, que era caseiro, que não tinha possibilidade nenhuma. Eu fiz um curso técnico de enfermagem. Sabe quem pagou? Foi Deus. Eu não paguei R$1 para estudar. Eu ganhei o curso de técnico de enfermagem. Talvez você quer fazer alguma coisa e está se perguntando assim, como eu vou fazer? Vai e faz essa inscrição. Pede para Deus, clama, ora. E Ele vai fazer. Eu estudei 4 anos numa faculdade, eu não paguei uma mensalidade da faculdade. Não é porque eu fiquei devendo na faculdade, é porque eu ganhei o curso. Então, Deus olhou para a minha vida, ali aos 11 anos, quando eu não tive preguiça, porque, irmão, podem falar o que quiser de mim, mas uma coisa eu não sou, é preguiçoso. Eu arregaço as mangas e vou para cima. Sentado no sofá, na frente do televisão, lamentando, não vai ser que Deus vai fazer na sua vida. Falando mal dos outros, então, pior. Então que você possa ser forte e corajoso. Não está na estatura, não está no tamanho, está no coração. A palavra de Deus diz assim, aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Amém? 2 Timóteo, quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar aqui, 1:7 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras versões diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Talvez, muitas vezes, você se sente um covarde. Você se sente um fracassado. Você se sente um derrotado. Mas tudo isso é mentira do diabo para a sua vida. Porque o espírito que Deus colocou em você é um espírito de poder. É um espírito de força. É um espírito valente. É o mesmo Deus que foi com Davi, que venceu aquele gigante e disse assim, olha, peraí, vocês vão deixar aquele cara ficar tirando, aquele pagão lá, ficar tirando sarro da cara de vocês?
Vocês estão olhando com os olhos naturais. Eu vou sim com uma pedra e uma funda. Nos dias de hoje seria um estilingue e uma pedra, talvez. Mas eu vou no nome do Deus dos exércitos. A Bíblia narra uma grande pescaria. E diz que aqueles discípulos estavam ali pescando a noite toda. Talvez assim como você, que até hoje estava tentando. Já colocou salsicha, colocou minhoca, trocou todas as iscas. E chega Jesus e diz assim: olha, joga a rede, mas joga do lado direito. E aqueles homens falaram assim: nós já tentamos por todos os lados. Eu vou lançar a rede, mas eu vou lançar na tua palavra. E que essa noite você lance a sua rede, mas não lance na sua força. Que você lance na força de Deus. Que você lance nessa força poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, enquanto nós vamos louvar a esse Deus, no seu lugar, eu peço para que você, nessa noite, entregue o melhor para o teu Deus. Não para mim, não para o pastor, mas para o autor e consumador dos séculos. Que você possa, nessa noite, erguer a sua voz e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça segundo a tua vontade. Senhor Deus, perdoa todas as minhas falhas, as minhas dificuldades. Senhor, eu quero sim ser forte, ser corajoso. Senhor, olha para o meu coração, muda o meu interior. Entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida, mexe com todas as estruturas que for necessário, mas muda a minha história, Senhor. Oh, aleluia. Santo e poderoso, entregue o seu melhor para Deus nesse momento. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei da tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Aleluia. Santo e poderoso. Se você está aqui pela primeira, segunda vez, e você não conhecia a esse Deus da forma que foi apresentado aqui nessa noite, eu quero fazer um desafio com você, para que você entregue a sua vida para Jesus. Que você entregue a sua vida para Jesus e diz assim: Senhor Deus, faça de mim um novo homem, uma nova mulher. Que você nessa noite possa ter uma oportunidade de mudar a sua história. Se você está no seu lugar e essa palavra fez sentido no seu coração, se você sentiu algo especial de Deus nessa noite, eu gostaria que você levantasse a mão no seu lugar, para que nós pudéssemos orar por você. Se você ainda não conhece esse Deus, se você quer entregar a sua casa, a sua família, a sua história para esse Deus, levante as suas mãos e diga assim: Senhor, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu te peço perdão por todas as minhas falhas, por todas as minhas dificuldades. Senhor Deus, que o Senhor possa entrar na minha casa, entrar na minha vida e muda, Senhor Deus, toda a minha história. Confirma o meu nome, Senhor, no livro da vida, com letras de ouro, e que nunca mais venha se apagar. Eu entrego a minha vida a Ti e reconheço o Senhor como o único
Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Recebe, Senhor. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Quem ainda não viu um milagre sobrenatural, eu vou desafiar você na segunda-feira, não deixar de vir no celulão. Vai ter um testemunho de tremendo poder, um testemunho que foi o Senhor que moveu todas as coisas. E eu desafio você a convidar pessoas que estão passando por lutas, pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão aflitas, angustiadas, deprimidas, que o conceito dela vai mudar segunda-feira. Então você não falte não no salão, traz aquele amigo, aquela amiga sua, aquele parente seu que você pensou aí, porque Deus vai começar a cumprir esse louvor que acabou de cantar aí. Vai mudar a estrutura, vai sarar a ferida e vai começar algo novo surtir, porque quando uma pessoa vê algo que era impossível acontecendo, fala assim, eu também posso. Então você vai ver, você conhece a pessoa, mas isso segunda-feira, vou deixar você curioso. Segunda-feira você vem. Tem muitas pessoas aqui transformadas, mas essa pessoa aí foi algo recente e ela vai contar aqui e nós vamos compartilhar desse milagre, amém? Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, Pai. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua glória, pela Tua graça, pelo Teu poder. Nós Te louvamos, Senhor, porque tudo é Teu, Senhor. A força, Pai, o poder, a alegria, Pai, a restauração dessas vidas, as vidas que o Senhor tem enviado, Pai, as vidas que o Senhor tem transformado, Pai.